Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de correção de atividades da área de linguagem e suas tecnologias. Vamos lá ver o que nós temos para essa aula? Então, nós estamos corrigindo aí o módulo 2, unidade 1, as atividades de fixação realizadas sobre o conteúdo da aula 2. Então, vem comigo, vamos começar aqui. É muito bom que você, muito interessante que você pegue aí o seu material e faça a correção das atividades, observando, né, os erros que você cometeu e tentando tirar as dúvidas nesse momento. Combinado? Então, vamos lá, preparados aí? Primeira questão. Segue comigo aqui na tela, tá bom? Sobre os tipos de discurso, então vocês estudaram os tipos de discurso, discurso direto, indireto. Nós vamos analisar esse enunciado. Ela insistiu, me dá esse papel aí. Então, nós sabemos que quando acontece assim, ela insistiu, e aí tem o ponto, os dois pontos, né, fazendo essa marcação, e nós temos o travessão. Quando acontece isso, é o narrador dando a fala direto para o personagem, o que nós chamamos de discurso direto, não é verdade? Beleza. Então, na transposição da fala da personagem, essa fala aqui, para o discurso indireto, então nós vamos transformar esse enunciado aí em discurso indireto. Como é que fica? Então, nós sabemos que quando nós fazemos essa modificação, essa transformação, algumas coisas precisam ser feitas, algumas alterações. Então, a gente mexe em alguns elementos da frase para fazer essa adequação. Muitas vezes nós precisamos mexer no verbo, observar se esse verbo é transitivo ou intransitivo, que é o caso aqui. Se ele for intransitivo, que tipo de preposição esse verbo pede, qual é a regência dele, e nós alteramos outros elementos da frase, como pronomes, por exemplo. Então, vem comigo observar os elementos desse enunciado para a gente entender e identificar a alternativa correta. Olha só. Quando ela, fala assim, me dá esse papel aí, quando o narrador vai falar pela personagem, vai ficar o quê? Ela insistiu porque lhe desse esse papel aí, então nós vamos usar essa estrutura preposicionada aí? Não, né? Nós precisamos pensar no verbo insistir. Quem insiste, tá? Qual é a regência do verbo insistir? Quem insiste em alguma coisa. Então, eu preciso procurar essa preposição, tá certo? Já te dei a primeira dica. Quem insiste, insiste em alguma coisa. Então, eu observo aqui que eu tenho 3 alternativas que trazem essa preposição para mim. Então, é uma dessas 3. E o que mais? Aí eu tenho que observar o pronome, esse, que é pronome demonstrativo, tá? Quando eu falo pela personagem, o esse vai virar o quê? Vai virar aquele. Ótimo, eu tenho as 3 opções aqui. Então, o último elemento que vai esclarecer para mim é o aí, né? Quando eu faço essa transposição, aí vai virar o quê? Ali. E eu tenho outro elemento que faltou, né? Ela insistiu, me dá. Agora eu não posso usar mais o me, é o narrador falando. Então, ela insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Então, nós temos a letra C. Olha só que essa questão, de discurso, a mudança do discurso direto para o indireto, vai fazer com que aquele enunciado sofra algumas alterações bem interessantes. Se você errou essa questão, vale a pena estudar de novo o conteúdo e entender, quando nós fazemos essa mudança, o tipo de alteração que é necessário fazer. Tá combinado? Então, vamos para a próxima questão. Nós temos aqui o texto, que é um trecho do livro O Cortiço,
Em volta das bicas era um zum-zum crescente, uma aglomeração tumultuosa de machos e fêmeas. Uns após outros lavavam a cara incomodamente debaixo do fio de água que escorria da altura de uns 5 palmos. O chão inundava-se. As mulheres precisavam já prender a saia entre as coxas para não as molhar. Via-se-lhes a tostada nudez dos braços e do pescoço que elas despiam, suspendendo o cabelo todo para o alto do casaco. Os homens, esses não se preocupavam em mostrar o pelo. Ao contrário, metiam a cabeça debaixo da água e esfregavam com força as ventas e as barbas, fossando e fungando contra as palmas das mãos. As portas das latrinas não descansavam. Era um abrir e fechar de cada instante, um entrar e sair sem trégua. Não se demoravam lá dentro e vinham ainda amarrando as calças ou saias. As crianças não se davam ao trabalho de lá ir. Despachavam-se ali mesmo no capinzal dos fundos, por detrás da estalagem ou no recanto das hortas. Então aí nós temos o trecho e agora a questão. Esse fragmento pode ser considerado o quê? Será que ele é descritivo, está fazendo uma descrição de uma situação? Será que ele é injuntivo? O injuntivo, gente, é aquele que dá uma ordem ou ele faz uma sugestão ou um pedido que deve ser atendido, né? Ou espera-se que seja. O narrativo conta uma história, certo? E o narrativo, ele vai ter o quê? A progressão do tempo, de modo, né, que pode ser considerado, um evento pode ser considerado anterior ao outro. Ou será que é um fragmento dissertativo e que tem argumentos? Então, letra A, o descritivo, aí está falando aqui que o descritivo, ele é descritivo porque tem argumentos. Não, o descritivo não tem argumentos, os argumentos são do dissertativo. Então, aqui tem uma pegadinha, porque argumento é no tipo de texto que faz, que expõe um ponto de vista. Então, essa alternativa é errada. Injuntivo não está dando ordem. Então, não é um texto que narra uma situação para a gente, mas ele tem uma característica específica. Então, ele é narrativo? Olha só, está dizendo que ocorre uma progressão temporal. A gente não observa nenhuma estrutura de tempo, tá? Primeiro fulano fez isso, depois, posteriormente veio o outro que fez aquilo. Não tem esse tipo de estrutura que mostra pra gente que uma ação aconteceu antes ou depois da outra. Aquela cena está sendo descrita como se o narrador observasse tudo ao mesmo tempo. Todas as coisas estão acontecendo. Então, não tem uma progressão, olha, os homens fazem primeiro, se lavam primeiro e depois as mulheres, não. Ele descreve e se a gente altera a ordem ali, a gente vai compreender da mesma forma. Então, essa alternativa é errada por isso, tá certo? Vamos para a letra D. Então, essa aqui, a gente sabe que é errado porque não tem essa progressão. Então, será que ele é descritivo, pois não ocorre entre os enunciados uma progressão temporal? Exatamente, Ele está descrevendo para a gente a cena e não tem essa organização de tempo. De fato, não tem. E ele, claro, não é dissertativo, porque a gente sabe, dissertativo é quando fala de um tema. E ali claramente está criando um cenário para uma narração. Então, ele é descritivo. Ele cria um cenário, ele vai descrevendo ali e não tem a estrutura narrativa. Na estrutura narrativa, vai focar em um personagem ou outro específico e vai ter essa... Fulano chegou e fez isso e depois fez aquilo, E depois desse... Então, tem essa sequência. Não é o caso. Fechou? Entendeu? Terceira questão, então, para nós. Vamos lá. Aqui nós temos 2 textos, tá certo? Esse é o texto 1. Vocês entendem aí que é um jogo, As orientações para um jogo. Então, olha só, preparação. Cada jogador escolhe uma cor e pega o baralho de 10 cartas. Observem essa estrutura com esses verbos aí. Escolhe, pega, que mais?
remova, embaralhe, posicione. Então, você vai percebendo o que esses verbos... Aí aqui nós temos, olha, jogue, realize, pontue, compre. Por que esses verbos existem, né, nesse tipo de texto? Vai entendendo aí. Agora nós vamos para o texto 2, tá? Aqui é texto 2. Aqui é de produto para maquiagem, para iluminar e afinar o rosto. Para diminuir a testa, passe a sombra escura rente ao couro cabeludo. Para afinar e levantar a ponta do nariz. Para afinar o rosto, basta aplicar a sombra abaixo do rosto da face. Então aqui está ensinando, está orientando a gente sobre como fazer a maquiagem para conseguir determinados efeitos. Não é isso? Então, a questão, apesar de distintos, ou seja, são textos diferentes, né? Um é de um jogo, o outro é de maquiagem. Então, eles são diferentes. Os dois textos pertencem à mesma tipologia. Qual é o tipo deles? Eles estão descrevendo, né? Eles são descritivos. Os descritivos falam como é alguma coisa. Vai trazendo pra gente características, tá? Então, ali nós não temos características dos produtos, do produto ali que está sendo demonstrado. É dissertativo? Dissertativo vai colocar um ponto de vista de uma pessoa, que pode não ser o ponto de vista das outras pessoas. Ali não se trata de ponto de vista, porque nós temos a orientação sobre como fazer alguma coisa. Os argumentativos é a mesma coisa, basicamente, dos dissertativos. E ele pretende convencer alguém do ponto de vista, né? Aí nós chegamos nos injuntivos. O que são os injuntivos? Eles orientam, eles ensinam algo, normalmente um passo a passo, tá? Sobre como fazer alguma coisa. E é o caso desses nossos textos, né? Os narrativos contam uma história, tem personagem, não é o caso aqui também. Então, nós temos o quê? Que são dois textos injuntivos. Tá tranquilo? Então, beleza, dois textos injuntivos. Eles ensinam como fazer alguma coisa, certo? Os textos de receita, por exemplo, ou a bula do remédio naquela parte que fala, olha, tome 2 comprimidos ao dia. Então, essas partes que orientam, que falam como a gente deve fazer alguma coisa, são textos injuntivos. Muito fácil, né? Essas questões de tipologia caem muito em prova, concurso, então vale a pena vocês estudarem com bastante atenção. Vamos para a próxima questão? Questão 4, nós temos o texto aí sobre o leão, né? Que vocês leram. A menina conduz-me diante do leão, esquecido por um circo de passagem. Não está preso, velho e doente, em gradil de ferro. Fui solto no gramado e a tela fina de arame é escarmento ao rei dos animais. Não mais que um caco de leão. Olha como ele vai falando que está esse leão que foi abandonado aí por um circo, né? As pernas reumáticas, a juba emaranhada e sem brilho. Os ovos globulosos fecham-se cansados sobre o focinho. Contei 9 ou 10 moscas que ele não tinha ânimo de espantar. Olha só, vai percebendo aí como é que ele está descrevendo o nosso personagem. Das grandes narinas escorriam gotas e pensei por um momento que fossem lágrimas. Então ele vai descrevendo a situação do coitadinho do leão, né? Observei em volta, somos todos adultos sem contar a menina. Apenas para nós o leão conserva o seu antigo prestígio. As crianças estão em redor dos macaquinhos, nem ligam para o leão. Um dos presentes explica que o leão tem as pernas entrevadas, a vida inteira na minúscula jaula. Derreado não pode sustentar-se em pé. Então, além da idade, né, como ele passou a vida inteira na jaula, ele não exercitou as pernas e por isso elas estão entrevadas. Chega-se um piá, que é um menino, e, desafiando com o olhar selvagem o leão, atira-lhe um punhado de cascas de amendoim. O rei sopra pelas narinas, ainda é um leão.
faz estremecer as gramas a seus pés. Então, nesse momento, o leão reage aí, né, soprando de um jeito que as pessoas percebem que ele não está morto. Um de nós protesta que deviam servir-lhe a carne em pedacinhos. Ele não tem dente? Alguém pergunta. Tem sim, não vê? Não tem a força para morder. Continua o moleque a jogar amendoim na casca devastada do leão, na cara, perdão. Ele nos olha e um brilho de compreensão nos faz baixar a cabeça. É conhecido o travo amargoso da derrota. Está velho, artrítico, não se aguenta nas pernas, mas é um leão. De repente, sacudindo a juba, põe-se a mastigar capim. Ora, leão come verde. Lança-lhe o guri uma pedra. Acertou no olho lacrimoso e doeu. Então, o garoto joga uma pedra, né? E as pessoas percebem que o leão sentiu dor ali, com aquele impacto. O leão abriu a bocarra de dentes amarelos, não era um bocejo. Entre as caretas de dor, elevou-se aos poucos nas pernas tortas. Sem sair do lugar, ficou de pé. Escancarou penosamente os beiços moles e negros, ouviu-se a rouca buzina do fordeco antigo. E ele dá aquele esturro, né? Por um instante, o rugido manteve suspensos os macaquinhos e fez bater mais depressa o coração da menina. O leão soltou 6 ou 7 urros. Exausto, deixou-se cair de lado e fechou os olhos para sempre. E foi a última atitude do leão, né? Então vamos lá para a questão. Embora não seja um texto predominantemente descritivo, ocorre descrição? Aí nós vamos observando, será que ocorre? Visto que o autor apresenta a personagem, aliás, principal, através de aspectos que a individualizam. Então, ele apresenta a personagem principal, a gente sabe que é o leão, que o texto todo está focado nele. E essas características estão individualizando, mostrando que esse é um leão específico ali. Sim, isso é verdade, né? Então, essa primeira alternativa para nós é verdadeira. Segunda, por ressaltar unicamente as condições físicas da personagem, predomina a descrição objetiva no texto com linguagem denotativa? Será que ele fala só sobre as condições físicas? Ele não fala também sobre os sentimentos, né? Ou as sensações do leão? Opa, peraí, não, falou ali que o leão parece cansado, né? Que o leão parece o quê? O leão parece um leão que está abatido, que não tem o mesmo vigor de outros tempos, né? Ele fala até que parece que o leão chorou. Essas são as percepções do narrador. Então, ele não descreve só a aparência física do leão. Ele, de fato, descreve, fala que os dentes são amarelos, né? Os olhos globulosos, ou seja, meio projetado para fora, as pernas tortas. Mas ele mostra também como está o interior, assim, o aspecto psicológico, emocional daquele animal. Então, essa alternativa é errada por essa razão. Vamos lá, próxima. Em número 3, nós temos aqui, por ser um texto predominantemente narrativo, as demais formas de descrição, como as demais formas de descrição e dissertação não existem. De fato, ele é um texto, assim, narrativo, mas ele traz descrição, né? O que ele não traz é o quê? A argumentação. Isso aqui, de fato, a dissertação não existe. Então, o que nós temos como correta? Apenas a alternativa A. As outras alternativas não têm como ser verdadeiras. Está percebendo? Está acompanhando bem, né, a diferença entre o que é descritivo, fala como está aquele ser ou aquele ambiente. O dissertativo é quando eu argumento, quando eu falo de um assunto. O narrativo conta uma história, tem personagem, tudo, certo? Nesse caso aqui era narrativo, mas tinha umas partes bem descritivas, né, para a gente saber como estava, como era aquele leão. E dito isso, vamos para a quinta questão. Vem comigo. Aqui, de novo, uma alternativa
em que nós temos que lembrar tudo aquilo que nós estudamos sobre os discursos, né? Discurso direto, discurso indireto. Então, nós temos que procurar aqui uma alternativa em que nós tenhamos um discurso indireto, ou seja, o narrador é que está falando, contando pra gente o que é que outro personagem disse. Letra A tinta da roupa já tinha desbotado quando o produtor decidiu colocá-la na secadora. Nesse caso aqui, nós temos o quê? É só a fala do narrador. Ele está contando pra gente o que a personagem fez, não o que ela disse. Já era tarde. O ruído dos grilos não era suficiente para abafar os passos de Delfino. Estaria ele armado? Certamente estaria. Era necessário ter cautela. Então aqui novamente, né, o narrador é que fala, colocando lá o que ele pensa, as perspectivas e como é que ele está vendo aquela situação. Não existe fala de personagem. Letra C. Era então dia 1º? Não podia crer nisso. Então aqui é a fala de uma pessoa. Pode ser de um narrador, pode ser de um personagem, mas não tem o narrador explicando o que outra pessoa disse, então não é discurso indireto. Letra D. Quem seria capaz de cometer uma imprudência daquelas? Novamente, é a fala de alguém, né? Uma questão, uma pergunta, mas não é o narrador explicando o que outra pessoa falou. Agora, olha a alternativa E. Perguntou o que fazer com tanto livro. Quem perguntou? É o quê? Uma personagem, certo? E quem está contando pra gente o que essa personagem perguntou? Quem conta isso pra gente é o narrador. Então, o discurso indireto sempre vai ter verbos como fulano disse, fulano perguntou, respondeu, tá? Vai ter esses verbos que são característicos do discurso indireto, que é justamente o que nós estávamos procurando. Então, muita atenção nessas questões. O discurso indireto ele é marcado por aqueles verbos que mostram que o narrador está dizendo o que a outra pessoa disse. Disse, respondeu, perguntou, argumentou, protestou, esse tipo de verbo. Combinado? Maravilha, então terminamos por aqui e até a próxima aula.